Imparáveis, Lucas Neto aqui na área, você que vai prestar concurso, já está aí, ó, entrando em todas as profissionalizações do concurso da Polícia Civil do Ceará. Nós temos hoje uma análise de passo a passo de discursiva na prática. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar um vídeo que é inédito, ele nunca subiu para o público aberto do YouTube, só um público fechado, seleto, vídeo meu sobre discursivas. E você vai ver agora, eu estou entrando ao vivo para dizer que a gente vai lançar esse vídeo. E você vai ver agora realmente o passo a passo de como montar a sua questão discursiva. É um sprint final. Foi muito interessante porque eu fiz esse sprint final, uma das últimas aulas que eu dei para turmas fechadas, online, né? Turmas fechadas mais online, para a última prova da PC Ceará. E o quanto que eu tive de aluno que teve feedback positivo. Inclusive o que eu falo nessa aula caiu em algumas provas discursivas da PFOS e da PC Ceará, em Direito Constitucional e Administrativo. Então o que eu estou aqui para fazer é mostrar como é que você precisa fazer, que movimento você precisa criar para montar o seu texto discursivo e acelerar o seu processo logo de treinamento para a Polícia Civil do Ceará. Então preste bem atenção, você que vai entrar aí, gente que vai entrar depois do vídeo começar a rolar, entenda, esse vídeo vai ser soltado de propósito mesmo, estou entrando ao vivo para dizer que eu selecionei um vídeo que realmente teve uma expectativa muito interessante das pessoas na época, né, que foi no último concurso já da IDECAM, e eu tô soltando esse vídeo com a responsabilidade de dizer que eu tô tornando ele público, mas porque ele foi montado para a IDECAM, ensinando o camarada a montar o seu texto. Você tem dificuldade com escrita? Eu trago dicas importantes do que você tem que falar, montando ponto a ponto, passo a passo, de como é que você faz sua questão discursiva, como é que você responde sua questão discursiva. Para quem não sabe, a prova da Polícia Civil do Ceará vai ser o primeiro grande edital, grande, gigante aqui que nós vamos ter no Nordeste para a carreira policial. É o Mano de Freitas, que é o governador, já disse que esse é o primeiro concurso, então não tem mais tempo a perder, meu irmão. Ou você aprende a começar, ó, a praticar, a entender com quem faz. Eu já fui aprovado em muitos concursos públicos, então eu sei como é que se comporta, porque nos concursos que eu fui aprovado, tinham discursivas, tribunal, Ministério Público tem discursiva. Eu vejo gente ensinando vocês discursiva, sendo que nunca fez, meu Deus, na vida um concurso com prova discursiva. Vai por mim. Não dá para arriscar sua preparação na Polícia Civil do Ceará em qualquer lugar. E eu quero já te convidar para segunda-feira, aproveitar esse momento. Segunda-feira que vem, Cleitinho, bota aqui. Nós vamos ter o Operação Distintivo Parte 2. Se a Operação Distintivo Parte 1 foi excepcional, onde eu mostrei um passo a passo do zero ao avançado, o Parte 2 vai ser incrível, porque eu também vou incluir mais regras de discursivas. Então o que você vai ver hoje nesse vídeo agora é só um esquenta para o que vai rolar na próxima segunda-feira. Dentro desse grupo que você vai entrar agora, encostando a câmera do seu celular nesse QR Code, eu vou te mostrar um mini e-book de tudo que você tem que fazer nas provas discursivas. É só se manter lá no grupo. E eu vou te dar esse presentaço para que você possa treinar provas discursivas. Eu tenho certeza que fiz um trabalho excepcional, de muita dedicação, no último concurso da Polícia Civil do Ceará. Não é à toa que a gente teve uma porrada de gente que passou nesse concurso. E a gente não vai fazer diferente. Eu sei que foi uma prova de direito constitucional, de administrativo e penal, com muitas jurisprudências, mas as discursivas, muita gente caiu, muita gente rodou. Mas eu vou dizer, muita gente foi ajudada. E foi ajudada especialmente por vídeos como esse, que vai rolar agora. Por isso que esse vídeo recebeu o tema à época de sprint final do que você precisa levar para a prova discursiva da IDECAM. Fazer prova discursiva é treino. Não espere o edital sair para começar a treinar, meu irmão. A hora de começar a treinar é agora, acorda. Esse é o melhor momento para criar uma rotina de treino nas provas discursivas. Direito constitucional e direito administrativo, eu te ajudo. Tem delegada de polícia, que é a Narda, tem a Lívia, tem vários professores de processo penal, de direito penal, de legislação extravagante dentro da nossa base. Todos nós estamos reunindo forças para te ajudar a montar o seu melhor texto discursivo na prova da Polícia Civil do Ceará. E é por isso que a próxima segunda está marcada por um grande evento. Um grande treinamento online, chamado Operação Distintivo. E isso que você vai rolar é só esquenta. Então não deixe de encostar a câmera do seu celular aqui e entrar para o grupo VIP. Ou então, aqui no chat, tem um link fixado. Esse link fixado aí é justamente o link para que você possa entrar no grupo VIP, possa participar, se inscrever gratuitamente, paga nada, para a próxima segunda-feira, dia 13 de quê? De fevereiro, às 20 horas no YouTube, participar comigo da Operação Discursiva Parte 2. O seu caminho até a Polícia Civil do Ceará. Então eu vou dar 20 segundos só, Cleitinho. 20 segundos de intervalo, rapidão, só a vinhetinha vai rodar e já vai entrar
esse grande vídeo sobre o que é que você tem que fazer. Ele foi gravado faltando pouquíssimo tempo para a prova da Polícia Civil do Ceará e eu fui, ó, na veia da IDECAM, ensinando a galera a montar o texto discursivo. Então eu vou mostrar, eu peço que você faça print se necessário, porque eu escrevo na tela mesmo, e eu vou fazer muitas aulas assim, desse jeito, escrevendo na tela e montando contigo o teu texto discursivo. Tem essa de te ensinar a escrever, não. Eu escrevo e você vai aprendendo com as manobras e manejos do que eu executo. Eu fui servidor do Ministério Público Federal, fui servidor de Tribunal Regional Federal, fui servidor de TRT e fui analista. Em todos esses concursos tinham provas discursivas, inclusive prova de redação gigante, né, que a gente tinha que falar de um tema específico do edital. Então esse lance eu já tô, ó, muito acostumado a fazer. E desconfie de quem de repente passou em concurso de nível intermediário, porque esse concurso da PC Ceará, tá? Ele não é para nível intermediário, não. Ele é nível de profissionalismo. Ou você entra realmente no campo dos profissionais que vão te instruir com alto gabarito, ou você vai ficar para trás. Eu posso ter certeza disso. Posso te dar certeza disso. Estou querendo derrubar ninguém. O que eu vejo hoje é muita gente falando bonito, dizendo que vai te ajudar numa prova da Polícia Civil do Ceará e não ajuda. Porque, na verdade, tem que manjar do direito nessa prova. Sério mesmo, tem que manjar de direito. Por isso que eu chamei delegada de polícia, eu chamei gente que tá infiltrado no meio do direito. Se você for ver, a prova foi eminentemente jurídica. Nós já esperamos uma prova, se não idêntica, parecida com a última que foi. Então vamos subir o nível com a gente, pessoal. E o momento é agora! Não dá para esperar sair o edital. Então me dê 20 segundos e vai rolar esse vídeo, montando as suas discursivas num passo a passo. Forte abraço no seu coração. Me segue no Instagram se você não segue. Coloca aí o meu Instagram, Cleitinho, e o Instagram do Objetivo. Segue a gente lá. Diz lá, me dá um feedback do que você espera da Operação Distintivo Parte 2 que vai rolar na segunda-feira. O que você quer a título de ajuda de mim? A minha ajuda, você precisa para quê? Para montar a discursiva? Para melhorar na jurisprudência? Para aprender a estudar? Vai ser um evento misto na segunda-feira, onde eu vou te ensinar a estudar em alta performance e eu vou te entregar a chave das discursivas. Por enquanto, se liga nesse esquenta. Tá incrível. Forte abraço no coração de todos. Fala Imparável, estamos aqui mais uma vez, depois de muitas vezes que fizemos isso, viu? Não é a primeira vez que eu faço sprint final, na verdade que eu faço correção discursiva para a Polícia Civil do Ceará, só que agora, nos próximos dias, você vai acompanhar isso na modalidade sprint final Polícia Civil do Ceará. Faltam poucos dias para a prova aí em setembro, para a gloriosa Polícia Civil do Ceará, e eu vou passar aqui para vocês, mais uma vez, aquilo que é praxe nas discursivas, corrigir questões discursivas que foram feitas em grupos nossos, como o grupo do Ponto 40, como grupos de mentorias. A gente pega essas questões, joga na tela, corrige para os alunos, inclusive você do YouTube pode acompanhar, aprendendo com o erro da outra pessoa. A grande sacada da correção de discursivas é essa: aprender com o erro alheio e te dar dicas de como montar melhor a sua questão discursiva. Esse é o objeto principal que eu tenho aqui, que é tentar te ensinar o máximo possível para você fazer uma boa prova discursiva na gloriosa Polícia Civil do Ceará. Tenho certeza que é isso, né? Que é a prova discursiva que vai ser a diferença no concurso da Polícia Civil do Ceará. São 4 questões, cada uma contendo 25 pontos. Então, 100 pontos em jogo. E a gente não pode brincar com as discursivas. Então, sem mais delongas, eu já vou jogar na tela aqui a primeira questão dessa discursiva. Ó, tá aparecendo aí para você. Vou ver como foi que o nosso aluno aqui, né, da mentoria se comportou e dizer o que ele errou e montar o texto ideal. Não adianta só eu corrigir o cara sem que eu monte o texto ideal, tá? Então presta atenção, é uma questão de constitucional que diz o seguinte: em relação ao direito à vida e suas jurisprudências, conceitue-o e aponte 2 principais casos de relativização de tal direito. Então perceba que o primeiro passo, eu sempre falei isso, é que quando você estiver diante de uma questão discursiva, você tem que fazer um brainstorming, que é uma tempestade de ideias acerca daquele tema. Estou falando do direito à vida, quero as jurisprudências análogas a isso, e eu quero os casos de relativização de tal direito. Você tem que ter cuidado, ó. De longe eu já apontei um erro gramatical grotesco na palavra exceções. De longe, nem comecei a corrigir ainda. São situações que poderão te fazer perder pontos.
Já disse, se tu não sabe colocar a palavra, tem dúvidas, não coloque a palavra e coloque outra parecida. Beleza? Lucas, eu tô com dúvida se é com 2S ou com C cedilha. Então não coloque a palavra que você está com dúvida. Porque você vai poder perder pontos preciosos na sua análise da questão. Por favor, pessoal, tenho dito isso nas correções discursivas sempre. Mas vamos lá. Vou jogar aqui o brainstorming sobre direito à vida para a gente fazer o que de praxe eu recomendo aos senhores. Quando eu falo do direito à vida, eu tenho algumas informações. Vamos fazer a tempestade de ideia agora. Ó. Direito à vida. Primeira informação que eu levo para a prova. Eu tenho direito à vida desde a concepção intrauterina, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo e forma zigoto ou célula-ovo. Concepção intrauterina. Aí já há a vida. A vida já existe desde a concepção intrauterina. 2. O STF defende o direito à vida, então, desde a concepção intrauterina, mas existem situações defendidas pela jurisprudência que podem ser exceções do direito à vida. Exceções do direito à vida. E essas exceções eu vou lembrando e vou dizendo, né? Mas só eu lembrei de outra coisa aqui no 1.1. No 1.1, eu lembrei, isso é brainstorm. Brainstorm, você vai fazer uma tempestade de ideia de tudo que vinha à mente sobre esse assunto. Eu lembrei que o STF também tem defendido a busca pela felicidade. Anote aí. A busca pela felicidade como extensão do direito à vida. Olha que importante isso. A busca da felicidade como extensão do direito à vida. Certo? Olha que impactante para a prova. Já tem uma informação, já tem duas informações, vamos para as três agora. Exceções. Aborto não é permitido no Brasil. A regra, qual é a regra do aborto? É que ele seja tratado sempre como exceção. E quais são as exceções em que eu posso tirar a vida de alguém por aborto? Pode ser no caso de anencefalia, você tem que colocar isso no seu texto discursivo, se houver alguma questão nesse sentido. Pode ser no caso de estupro da mamãe, né? Estupro da mulher, claro, em que resulte uma gravidez. Estupro em que se resulte uma gravidez. Compartilhe essa transmissão com mais pessoas. Aí vem a questão também da única forma de salvar a vida da gestante. Como única forma de salvar a vida da gestante. Algumas dessas situações dependem do consenso judicial, como é o caso do estupro oriundo de gravidez. Se for a única forma de salvar a vida da gestante, obviamente, o médico vai poder fazer o procedimento abortífero, tá? A vida da gestante. Então, eu coloquei aqui situações em que se há uma exceção por aborto do direito à vida. É só no aborto que há essa exceção? Não. É possível que exista pena de morte, excepcionalmente, pena de morte, no caso de guerra declarada. Pena de morte em casos de guerra declarada. Se alguém declarou guerra ao Brasil, é possível que haja pena de morte. Então perceba, com isso eu fiz um brainstorming, que é uma tempestade de ideias acerca do tema direito à vida. Né? Agora eu vou passar a corrigir a questão do nosso amigo, vendo os erros que ele cometeu, gramaticais ou jurídicos, e vou fazer o texto ideal com base nesse brainstorming que eu montei. Vamos lá? Vou voltar lá, ó. Vamos justamente nessa questão, para a gente não perder tempo. A questão diz, o cara colocou, em relação ao direito à vida, sua jurisprudência, conceitue-o e aponte, ele quer o conceito do direito à vida, ele quer 2 principais casos de relativização. Ele não quer nem 4, ele quer 2. Então vamos lá. A Constituição de 88, como direito fundamental, traz o direito a, tem crase aqui, ó. Se tem direito a algo, a alguma coisa. Tem que ter uma crase aqui, ó. Esqueceu da crase, já perdeu o ponto. Direito à vida. Cuidado, pessoal. Sugiro que se eu finalizei um período, eu coloque ponto continuativo e inicie com letra maiúscula. Uma das grandes sacadas que eu deixei para você é evite vírgulas. Você que não é bom em gramática, evite vírgulas na prova. Use mais pontos continuativos. Vou falar de novo. Quem me acompanha há mais tempo, desde a publicação do edital da PC, sabe do meu interesse em dizer isso para vocês. Eu tenho sido recorrentemente ligado a trazer essa informação. Ponto continuativo, letra maiúscula. Trata-se do direito de estar. Pessoal, não é esse estar que usa, é estar. Sempre que o estar puder ser substituído por um verbo que esteja no infinitivo, eu uso o estar e não estar com um acento agudo. Lucas, eu não entendi nada que você falou. Por exemplo, ó, direito de permanece ou de permanecer? De permanecer, né?
Então, se o permanecer, se o estar, que você está na dúvida de colocar, puder ser substituído por permanecer, ele vai ser com R no final. Então, ó, direito de estar não tem acento agudo e é desse jeito, porque é o direito de permanecer. Se eu estou falando do estar desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui, é quando eu puder substituir por permanece, que é um verbo na terceira pessoa do singular. Permanece. Quer ver uma coisa? Eu vou te ensinar aqui, ó. Se eu disser assim, ó, ele está viciado em estudar. Ele está viciado em estudar. Essa frase está certa ou errada? Errada. Por quê? Porque isso não é estar com R no final. É estar. É só substituir. Se eu estou com dúvida, eu substituo. Ele permanece viciado ou ele permanecer viciado? Ele permanecer viciado não é nem índio para falar assim. Ele permanecer viciado. Ele permanece. Então a sacada é essa. Dá para substituir por permanece? É o verbo com acentozinho no ar. Não dá para substituir por uma forma verbal? Então é com R no final. Só isso. Então aqui ele errou. Mais um erro gramatical. E permanecer vivo, vírgula. Não botou a vírgula aqui. E ter uma vida digna. Ó, deixa esse A mais claro. O examinador, ele é casca grossa. Se você vacilar nisso aqui, você vai perder ponto. E, ó, de ter uma vida digna e protegida. Ponto continuativo. Tem que deixar esse ponto mais claro. Existem consigo exceções. Pessoal, exceções não se escreve assim. Exceções se escreve assim. Lucas, o examinador, podia zerar esse cara, podia. Tá? Ele perderia 25 pontos. Eu estou falando para quem quer ser polícia civil. Aí eu não estou aqui tecendo críticas negativas, eu estou falando de críticas realmente construtivas. Se vocês vacilarem nisso, vocês vão perder pontos e o examinador vai cagar na cara de vocês. Existem consigo exceções, sem cedilha, assim relativizado, entre direito em caso de aborto e em guerra declarada. Como ele citou 2 casos, eu vou considerar os 2 casos. Tá? Entre outros, no primeiro caso, quando o feto é diagnosticado como anencéfalo. Faltou acento no E, ó. Anencéfalo. E por fim, em guerra, boto A, declarada quando necessária. Necessária, cadê o acento no A? A prática, cadê o acento no A? De pena de morte. Muito erro gramatical. Muito erro. De 25 pontos, existiria uma perda violenta por parte do examinador, eu tenho certeza. E ele tiraria ali para deixar 5, 6, 7 pontos no máximo. Tá? Então eu daria 6 pontos, 7 pontos. É uma perda substancial por conta de tanto erro gramatical. Se o examinador for generoso e o cara colocou aqui pelo menos 2 formas de existir a relativização do direito à vida, como o caso de aborto e guerra declarada, ele poderia até dar a metade, né? Dos 25, ele dá ali seus 12,5. Se ele for generoso, se não, ele vai te quebrar completamente por conta dos erros gramaticais. A grande dica é, faça o brainstorm e tenha cuidado com os erros gramaticais. Não conhece a palavra? Não conhece com propriedade aquela palavra? Não a escreva. Por favor. É uma dica que eu te deixo para a prova da Polícia Civil. Como seria o meu texto ideal acerca disso? Vamos lá, ele pede o conceito do direito à vida. Então vamos anotar aqui, vamos fazer um texto. O direito à vida. O direito à vida. O direito à vida é garantido constitucionalmente. O direito à vida é garantido constitucionalmente, desde a concepção da gravidez. Desde a concepção, não tem crase, é desde o quê? Não pediu a preposição. Desde a concepção da gravidez. Pronto, com essa informação, eu já coloquei o conceito constitucional para o direito à vida. Tá bom? Aí você coloca mais à frente. Entretanto, mesmo da regra, mesmo diante da regra, proibitiva de pena de morte, a
exceções, olha a palavra exceção, exceções defendidas pela jurisprudência. Pela jurisprudência. Pela jurisprudência. Vírgula. Quais sejam? Aí eu vou narrar quais são essas situações. Quais sejam? 2 pontos. Aí eu digo. Pena de morte. Em caso de guerra declarada. Pena de morte. Em caso de guerra declarada. Pena de morte em caso de guerra declarada. Aborto. Quando necessário. Aborto, vírgula, quando necessário. Para salvar, quando necessário para salvar a vida da gestante. Aborto, quando necessário para salvar a vida da gestante. No caso de anencefalia, que eu já coloquei o aborto como palavra-chave, né? Então eu vou só citar os casos de aborto. No caso de anencefalia, diante de estupro, perceba que a resposta da questão já foi dada. Só que você tem que ter bala na agulha para completar o número de linhas. No caso aqui é 10, então eu vou ter que manter uma estrutura que me dê suporte para isso. Muitas questões ou itens que estarão dispostos na sua pergunta da prova farão com que você, inevitavelmente, tenha um pouquinho, não é nem enchimento de linguiça, mas é argumento que complete o número mínimo de linhas. E aqui eu estou nessa parada. Ele só pediu 2 e já estou falando mais. Isso vai fazer perder ponto? Nem a pau. Quando necessário para salvar a vida gestante, no caso de anencefalia, diante de estupro, ó, falei, quando necessário para salvar a vida gestante, no caso de anencefalia, diante de estupro, aí vem, sendo que para essas situações, vigorarem, torna-se, em alguns casos, necessária a autorização judicial. Aí você se pega diante de uma situação, meu Deus, eu tenho que fazer no mínimo 10 e faltou a ideia. Irmão, tem que inventar a ideia, tu tem que esclarecer a ideia. No caso desse aqui, como tu fechou um período, nada impede tu vir para um outro parágrafo, bem aqui. Nada impede, vai por mim. Aí num outro parágrafo bem aqui, para você ganhar até uma linhazinha, já que você passou da metade, ó, você vem bem para cá e coloca, saliente-se ainda que a jurisprudência atual, saliente-se ainda que a jurisprudência atual defende a busca da felicidade, a busca pela felicidade, a busca pela
felicidade. Como uma extensão, aí sim, ó, como uma extensão do direito à vida, como uma extensão do direito à craseado, vida. Pronto. Então, o que é que eu chamo você a atenção aqui? Nesse meu texto. Perceba. Se você olhar para cá, você vai perceber uma pergunta simples. Entretanto, uma pergunta simples para 10 linhas no mínimo. Concorda comigo? Você tem que fazer em 10 linhas. Bem por aqui eu já tinha acabado o texto. Bem por aqui. Entretanto, eu tinha que dar mais ideias. Eu tinha que fazer com que esse texto tivesse mais representatividade. Então, coloquei. O direito à vida é garantido constitucionalmente desde a concepção da gravidez. Entretanto, mesmo diante da regra proibitiva de pena de morte, há exceções defendidas pela jurisprudência, quais sejam pena de morte em caso de guerra declarada, aborto, quando necessário para salvar a vida da gestante, no caso de anencefalia, diante de estupro, vírgula. Sendo que para essas situações vigorarem, torna-se, em alguns casos, necessária a autorização judicial. Saliente-se ainda que a jurisprudência atual defende a busca pela felicidade como uma extensão do direito à vida. Objetividade, clareza, e com certeza a gente acaba colocando aquilo que realmente importa. A pergunta do Igor aqui. Poderia colocar que a jurisprudência já entende que pode o aborto de anencefalo até os 3 meses de gestação? Poderia. Prof, eu poderia usar também assim, constitucionalmente é garantido o direito à vida. Nesse caso eu coloquei de forma indireta e usei a vírgula constitucionalmente. Não pode, tá? Não, nesse caso pode. Assim, né, ó, constitucionalmente, respondendo a pergunta do colega. Tô até desenhando aqui, ó, constitucionalmente, vírgula. Sim, porque isso é um advérbio de modo. Isso aqui é um advérbio de modo. Eu separei por vírgula um advérbio de modo do restante da frase. Você poderia sim, Jorge Normando, colocar dessa forma. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Próxima questão. Ainda sobre o direito à vida, vamos ver aqui o que foi que esse candidato colocou. Direito à igualdade está esculpido na Constituição Federal como norma de eficácia plena. Um princípio que garante tratamento isonômico pela lei, isto é, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. O direito à igualdade deve ser observado do ponto de vista do legislador e da autoridade pública. Perfeito até aqui. No primeiro... Opa, mas essa questão não é do direito à vida, é uma nova questão, tá? Só lembrando, ó, essa questão é assim, ó, em relação ao direito à igualdade, conceitue o direito à igualdade e cite um exemplo sobre um ponto positivo para a sociedade que traz o direito de igualdade. Tá? Ele quer o conceito do direito de igualdade, aí você pode fazer um brainstorming pequeno sobre isso, e ele quer um ponto positivo em relação a esse direito. Vamos de novo ler o texto do nosso amigo aqui. O Igor está falando aqui, voltando na pergunta do Igor, e no aborto, no caso de estupro, não necessariamente precisa ter ordem judiciária. Eu não falei isso não, irmão. Por isso que eu coloquei alguns casos. Acho que você não entendeu bem, não. Eu fiz meu texto e já apaguei, mas eu coloquei em alguns casos. Tá certo? Não coloquei necessariamente de forma alguma, beleza? Só em tempo. Obviamente, no caso de estupro, ou no caso, como se fosse a única forma de salvar a vida da gestante, existem situações em que é necessário a autorização judicial e outras não. Então eu coloquei alguns casos é necessária a ordem judicial. Fiquem espertos nisso. Então vamos lá, o direito à igualdade, esse é o texto do nosso amigo, ó, está esculpido na Constituição Federal, a palavra esculpido, se não sabe usar, não use, pelo amor de Deus, como norma de eficácia plena. Até aqui ele juridicamente acertou, né? Direito à igualdade é norma de eficácia plena, né? Vamos lembrar das normas de eficácia plena, são aquelas que não têm restrição, né? A partir da publicação do texto constitucional já está válido. Um princípio que garante tratamento isonômico pela lei, isto é, tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais, está conceituando, né? Na exata medida de suas desigualdades. Perfeito. O direito à igualdade deve ser observado do ponto de vista do legislador e da autoridade pública. Até aí está perfeito. No primeiro, vírgula, corretamente, considera-se que as leis devem, ó, cuidado, ó, concordou, perfeito, ó, leis devem ser criadas sem tratamentos absurdos e abusivos.
diferenciando pessoas em situações idênticas. Ponto continuativo. No outro caso, a autoridade pública não pode aplicar as normas jurídicas com distinção, exceto as autorizadas pela Constituição. Perfeito. O que é apresentado de positivo no direito à igualdade é uma atenuação dos desníveis social, cultural, econômico e político. Ele citou o ponto positivo do direito à igualdade? Citou. Ele conceituou o que seria direito à igualdade? Sim. E provavelmente isso foi feito em 10 linhas, mesmo que ele não tenha feito uma folha de papel A4 aqui em branco. Para mim, 25 pontos. Eu já tenho aqui o modelo ideal de texto. Tá? Sugiro que vocês treinem aí na casa de vocês essas questões que estão chegando aqui, tá, cara? Para mim tá perfeito. Perceba que não há erro gramatical. Perceba que tá tudo dentro da realidade. Houve a conceituação solicitada pelo examinador e houve o exemplo a título de ponto positivo. Então, perfeitamente correto. Para mim, esse candidato aqui ganharia os 25 pontos. Para mim, ele ganharia os 25 pontos. Vamos adiante. Vamos pegar agora uma questão de direito administrativo. Uma questão de direito administrativo. Está aqui a questão de direito administrativo. Vamos lá. Diz assim a questão. Determinado agente da Polícia Civil revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu um processo administrativo disciplinar contra o referido servidor. Sobre os poderes da administração pública, responda. O processo aberto contra o servidor caracteriza que tipo de poder? Você tem que responder isso em 10 linhas. É possível que a banca traga sistemáticas assim, mesmo diante de uma pergunta pontual, ela quer que você em 10 linhas discorra acerca daquilo. Brainstorming é fundamental, sim. Eu tenho defendido muito o brainstorming. Inclusive, vou fazer agora, para essa questão, por que não? Um brainstorming, uma tempestade de ideias. Vamos lá, vamos fazer comigo? Tempestade de ideias sobre o poder que aparece ali. Nós já sabemos que esse poder aí é o poder punitivo. É o poder punitivo da administração, né? O poder de abrir, é o poder disciplinar, o poder de punir o cara ali por conta de que ele desvirtuou as suas funções. Então, eu sempre que falo do poder disciplinar, eu já me vem à mente algumas situações. A primeira é que ele é corolário, se você não sabe essa palavra, é característico. Ele advém. Ele é corolário do poder hierárquico. Tá? Ele é corolário do poder hierárquico. Beleza? Já coloca aí. Então, quando eu falo do poder disciplinar, ele advém do poder hierárquico. O segundo é que existem palavras-chave. Eu vou soltando essas palavras-chave que vão aparecer diante do poder disciplinar. Tem que existir um vínculo jurídico instrumental, entre a administração pública e servidor, para que seja acoplado o poder disciplinar. Segunda orientação. Terceira orientação, quando eu falo de sanção, quando eu falo de punição disciplinar, quando eu falo de demissão, quando eu falo de abertura de procedimento administrativo disciplinar, quando eu falo de abertura de sindicância, quando eu falo de advertência, demissão, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, todas são palavras-chave que me levam ao tema punição e me fazem entender sobre o poder disciplinar, tá? Cassação de aposentadoria e disponibilidade. Um nono ponto que poderia ser colocado no nosso brainstorming são justamente as situações ligadas aqui no poder disciplinar a não confundir o poder disciplinar, com o poder punitivo do Estado. Então, não confundir o poder disciplinar com o poder punitivo do Estado. Poder punitivo do Estado. Esse poder punitivo do Estado, ele é externo. Enquanto o poder disciplinar é necessariamente o quê? Interno. Então ele se dá dentro da própria administração. Cuidado, vou até botar como ponto 10 do brainstorming. Se o juiz determina uma sentença
para o cara pegar 10 anos de prisão, isso não é característico do poder punitivo, do poder disciplinar. Isso é característico do poder punitivo do Estado. Por quê? Porque não necessariamente houve uma ligação interna entre esse administrado e o administrador. Faz um print aí do brainstorm. Faz um print aí. Vamos analisar a resposta do candidato. E vamos fazer o texto ideal. Fez o print? Então vamos lá. Vamos voltar lá na questão do camarada, lá na questãozinha do camarada. Ó, essa aqui. Vamos ler de novo a pergunta com calma e vamos responder o texto ideal. Desde que o dele não já seja o texto ideal. Às vezes o próprio candidato tem o texto do caralho, né? Então, vamos lá. Determinado agente da Polícia Civil revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da polícia recebeu uma denúncia. Perceba que a administração da polícia é algo interno. Já me faz ver que aqui é o poder o quê? Disciplinar. Corolário do poder hierárquico. Tá? Então vamos lá. Recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu um processo administrativo disciplinar contra o referido servidor. Sobre os poderes da administração pública, responda. O processo aberto contra o servidor caracteriza que tipo de poder? A administração quer... Aliás, o examinador quer isso e você tem que comentar dentro, distribuindo ali as suas 10 linhas, no mínimo. Ó, aí o cara colocou. Ou a menina, né? Eu não sei quem é o candidato, a gente não revela a identidade. Os poderes administrativos são instrumentos utilizados pela administração pública que derivam do princípio basilar da supremacia do interesse público, os quais têm, perfeito, está falando dos poderes, como finalidade o bem da coletividade. Ponto continuativo, ok. Nesse sentido, o servidor responderá ao processo administrativo com base no poder disciplinar. Já disse a palavra-chave que o examinador queria ouvir. Já disse. O qual conceitua-se como sendo aquele aplicado perante os administrados que mantém vínculo específico com a administração. Tá? Esse mantém é realmente com esse acento agudo, ó, sendo aquele amputado perante os administrados que mantém aquele, está concordando com aquele. Então o verbo está no singular, perfeito. Vínculo específico com a administração, como, por exemplo, nos contratos administrativos ou ainda o vínculo funcional ao servidor. Falou da palavra vínculo que existe no poder disciplinar, corolário do poder hierárquico. Além disso, o poder disciplinar, nesse caso concreto, deriva do poder hierárquico. Olha aí, mais uma senha do brainstorm, inclusive, que a gente fez. Já que este poder tem como competência fiscalizar, perfeito, e controlar os atos dos servidores. Enquanto aquele, aquele é o primeiro, né, que ele falou, poder disciplinar. Competência de aplicação da sanção, palavra-chave administrativa. Cara, não tem outra não. 25 pontos para esse aluno objetivo. Por isso que eu digo que vai chover de aprovação na Polícia Civil aqui de alunos do objetivos. Tem meninos que estão fera já na discursiva. Que estão fera mesmo. Aí, claro, para resolver as questões discursivas, é bom lembrar, você tem que ter um bom aparato jurídico. Então, parte da prerrogativa que você estudou bastante. Direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, legislação penal especial e a legislação específica, que está lá na parte específica do concurso da Polícia Civil, que vai ser organizado pela IDECAM, tá bom? Então tá perfeito esse texto aí. Se você quiser até printar aí um modelo de texto ideal e satisfatório ao extremo para a prova da Polícia Civil do Ceará, beleza? Rapidinho aqui eu acredito que essa é uma participação muito legal. Tudo que vier para corroborar aí com os teus estudos é bem-vindo, principalmente se vier de forma prática, objetiva e sem prolixidade. Foi o que eu fiz aqui nessa transmissão. Espero de alguma forma com essas duas questões que eu tenha ajudado vocês. Fica ligado ao longo dessa semana, sempre às 12 horas, eu vou estar entrando aqui para fazer esses objetivo casts aqui com o intuito de corrigir duas, três questões. Lucas, faz um modelo de texto ideal. Eu não vou fazer, é só olhar na tela de novo, vou pedir o Davi para jogar na tela de novo. Para mim, esse aí já é o modelo ideal. Eu só faço o modelo ideal quando de repente eu percebo que o candidato não utilizou-se de todas as regras que de repente eu ensinei no brainstorming de acordo com a realidade que ele conhece do direito. Espero que todo mundo fique de olho às 12 horas no Objetivo Cast. São transmissões rápidas, mas ao mesmo tempo efetivas e objetivas, que vêm para agregar valor à maneira como você está se preparando para a Polícia Civil. Vou te fazer um convite também. Nosso curso online de reta final da Polícia Civil do Ceará, que é o Intensivão Prêmio, ele está custando apenas R$100. Se você entrar em contato com a central de venda, você vai pagar apenas R$100. Ou você pode também adquirir o nosso curso só de discursivas, que são várias aulas das discursivas comentando questões desse jeito, onde os professores pelo nosso site
corrigem questões. São várias questões desse jeito. O professor corrige e forma o texto ideal. Corrige e forma o texto ideal. Você pode comprar nesses moldes um curso gravado com aulas de mentoria nas discursivas. Numa reta final, eu acredito que esse venha a ser o desenvolvedor mais eficiente, né? Resolução das questões objetivas e resolução das questões discursivas. O que eu acabei de fazer aqui foi resolver questões discursivas. Essa aula, inclusive, vai ficar salva dentro dos nossos pacotes. Então adquira agora, seja aluno objetivo nessa reta final para a Polícia Civil do Ceará. Eu tenho certeza que você vai aproveitar a oportunidade e vem para a tropa dos aprovados. Tamo junto, foi um prazer estar contigo nessa tarde de terça-feira. Até a próxima transmissão. Valeu! We are dreaming.